Estamos de volta para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com muita honra com o professor Adilson Tiburcio, conhecido Visu, dos nossos alunos aí, sobre biologia, sobre os cursos da área da saúde, onde leciona, e sobre também o Colégio Dion. E você poderá rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela. Enviar perguntas ao professor Adilson Tiburcio, o Visu, no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. Professor Adilson, eu tenho uma curiosidade imensa. O que os alunos sentem, né, eles devem dizer ao professor, ao andar pelas praças da universidade, pelas salas de aula, convivendo com os adultos da universidade, professor? Os jovens adultos, né? Eles sempre manifestam muita gratificação e se sentem importantes por fazerem parte desse contexto. Uhum. E eu acho que isso é importante também para o colégio em si, porque já vai incutindo no aluno a necessidade, né, dele continuar com os estudos e dizendo que o DEON tem uma formação integral do aluno, né, e eles, quando colocam o jaleco, por exemplo, para o laboratório de microscopia ou para qualquer outro laboratório, ficam extremamente orgulhosos e manifestam gratidão plena. Né? Imagina, professor, e aí você prepara eles, já ficam sendo dotados do espírito universitário, né? Daquela coisa da investigação, da pesquisa. Agora, professor Adilson, uma coisa que falava antigamente, que é uma preocupação minha como educador e como um dos membros da proposta curricular do Estado, é exatamente o distanciamento que acontece muitas vezes entre os conteúdos práticos, ou seja, as aulas em laboratório, e os conteúdos teóricos. Como é que isso acontece efetivamente no DEON? O principal objetivo dessa atividade toda de laboratório com o qual eu trabalho é para contextualizar o conteúdo teórico estabelecido em sala de aula. Então, toda a proposta é de contextualização, de colocar a criança, depois do conteúdo teórico, numa possibilidade prática. Por isso que eu enfatizei já no outro bloco, que toda atividade de laboratório é sempre voltada a uma atividade ou conteúdo estabelecido em sala de aula. Perfeito. E a ideia também é despertar o espírito científico na criança, desde a idade mais tenra até, né, o ensino médio, para que ele chegue na universidade com esse espírito científico de pesquisa, de vontade de sistematização de conhecimento. Sistematização de conhecimento, conhecer que a ciência existe desde que a humanidade se dá por humanidade, né? E que só a partir da sistematização, né, foi possível estabelecer a ciência como ciência de fato. Né? Exatamente. O senhor também, o professor Gilson é um pesquisador, um cientista, sabe disso? E a gente tem percebido que as crianças, de forma muito sutil, né, por exemplo, uma criança lá do pré-escolar não sabe ainda das razões de física, de uma tensão superficial da água. Nem pode. Mas você faz uma atividade que é voltada para esse tipo de conteúdo, né? Por exemplo, um leite mágico que rompe a tensão superficial da estrutura do leite, com corantes, com detergente. E eles veem, né, a manifestação química de forma discreta, sem saber daquele conteúdo de forma muito aprofundada. Mas lá no 8º ano, lá no 9º ano, ele vai ter resposta disso. Ele vai fazer uma correlação ou relação com aquilo que ele já teve em momentos anteriores. Isso é uma maravilha, professor. Sabe por quê? Porque isso é o percurso formativo. Quando você trabalha o conteúdo de forma interdisciplinar, quando você trabalha o conteúdo de maneira holística, ou seja, pensando na totalidade, e você aprofunda no momento adequado. Então você não vai aprofundar nos primeiros anos do ensino fundamental, mas começa a aprofundar nos últimos anos, e depois aprofunda mais no ensino médio e aprofunda mais ainda na universidade. Agora, professor, como é que fica o contexto em torno disso? Porque nós temos uma região maravilhosa, um estado espetacular, e esse contexto também é preocupação dos professores enquanto ensinam as suas unidades, as suas componentes curriculares? Perfeitamente, professor Gilson. Eu falo mais pelo meu lado da ciência, claro, né? Das atividades de laboratório, atividades práticas dos conteúdos de ciências. Mas a preocupação do Colégio Dion, para todas as disciplinas, é contextualizar qualquer conteúdo dentro, né, em qualquer disciplina. Então, perfeito. O professor de geografia, o professor de história, o professor de ciência, matemática, são professores preocupados com esse tipo de atividade, tirando da sala de aula, né, tirando o aluno da sala de aula, levando ele a entender a sua realidade, a realidade em que vive, o seu contexto, o seu estado, o seu município, na medida do possível. Para as crianças, isso é muito significativo. O que a gente tem percebido é essa razão de significância que a criança dá quando sai do entorno da sala de aula e parte para outra atividade prática, não só na atividade de ciência, como de matemática, de geografia, de história. O colégio tem feito várias saídas de campo,
É mesmo, nas professor? disciplinas de História, Geografia. Olha, isso é muito interessante. Eu vejo professor de matemática fazendo pesquisa conosco sobre, por exemplo, para estudar gráficos, lá com o 5º ano. Ainda essa semana passada, o professor fez uma saída de campo com eles, uma pesquisa de campo conosco, com professores, com os alunos, sobre mídias sociais, sobre o que a gente preferência musical, etc. Para construir na sala de aula os gráficos com os dados de pesquisa, né, do próprio colégio. Foi muito interessante. Isso é maravilhoso. Isso é realmente a verdadeira construção de conhecimento. Perfeitamente. Né, então o colégio tem essa preocupação hoje, professor Gilson, de sair da sala de aula e fazer o aluno se integrar em todos os espaços de aprendizagem que a instituição oferece, e ainda mais em outras realidades que a própria região, cidade ou estado oferece. Agora, professor, todas as atividades, uma curiosidade que tem, por exemplo, o professor normalmente é muito criativo, ele tem muita criatividade, ele tem muita vontade de fazer alguma coisa inovada. Então, eu quero saber duas coisas. A primeira delas é se o colégio apoia essa criatividade, estimula e incentiva essa criatividade nos professores. Espero que o nosso grande amigo professor Matiola entenda essa resposta. E outra questão que eu acho importante é o seguinte: eu conversei aqui com o professor Dr. Paulo Rentes, e ele me dizia que 70% das famílias não estão preocupadas com os filhos na escola. Eu quero saber como é que os pais das crianças e dos jovens do Colégio Dion estão preocupados, ou se estão preocupados ou não, porque é uma preocupação nossa, mas eu quero te pedir para a gente falar sobre isso no último bloco. Pode ser, professor? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Então tá. Estamos conversando com muita honra com o professor, mestre Adilson Tibúrcio, professor dos cursos da área da saúde da nossa universidade, biologia, medicina, enfim, e outros, farmácia, medicina veterinária, e também professor do Colégio Dion. Se você rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, enviar perguntas ao professor Adilson Tibúrcio, o Visu, no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. 3 minutos e voltamos em seguida para o último bloco do Ciência Pesquisa de hoje. Contigo, Maurício.